Olá, sejam todos muito bem-vindos à série Eu Quero é Frevo. Iremos mostrar em 4 programas cantores, dirigentes de agremiações carnavalescas, músicos, bailarinos, pesquisadores e, claro, muito frevo. E para contar tudo isso, viemos até Pernambuco. Daqui mostraremos por que esse ritmo tem tanta história e contagia tanta gente. A série Eu Quero é Frevo é produzida pela UERN em parceria com a Canal 2 Produções. E nesse primeiro programa, vamos falar sobre a origem do frevo e sua musicalidade. E nosso primeiro convidado neste programa é Perácio Gondim, que é educador aqui do Passo do Frevo e vai explicar para a gente de onde vem o frevo. Muito obrigado por atender nosso convite. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao Passo do Frevo. Bom, o frevo nasce na metade do século XIX com as pessoas mais simples do bairro do Recife, do centro do Recife, do centro de São José, bairro de São José. Ele veio da classe mais operária do Recife, então por um motivo ou outro essas bandas estão desfilando e eles começam a acelerar o compasso binário da música. Então o frevo nada mais é do que uma polca, uma marchinha, uma mazurca acelerada, então mais à frente veio se tornar essa expressão chamada frevo. A dança ela nasce de uma vivência do povo da rua com o capoeira daquela época. Então, por um motivo ou outro, essa banda ela ficou muito com desavença uma com a outra. Então, eles vieram, por meio dos capoeiras, chamar para proteger essa banda. Então, quando o capoeira estava lutando na rua, o povo estava ao redor, via o capoeira lutando. Então, como era uma classe mais pobre, chamava a atenção do governo. Então, o governo ia intervir aquilo ali. Eu não quero aquilo ali. Então, o que é que acontecia? O capoeira, ele disfarçava aquela luta por conta da polícia e virava meio que uma dança. Então, o que é que acontecia? As pessoas olhavam aquela expressão, criava e recriava em cima do que o capoeira fazia. Então, a música vem das bandas militares, que mais à frente vai se tornar uma orquestra, e a dança vem da vivência do povo da rua com o capoeira daquela época. Já que você está falando desse movimento popular, sobre o frevo de rua, como é que ele teve essa movimentação, essa manifestação e se houve uma divisão de classe nessa época? Na verdade a elite e o povo, sempre houve elite, sempre houve o povão propriamente dito, né? A elite na época brincava nos clubes do Recife, né? Esporte Clube do Recife, Clube Náutico Capibaribe, Santa Cruz, Português, Internacional, e o povo estava criando o seu brinquedo popular. Não é? Uma agremiação que nasce nesse período é justamente o bloco de pau e corda. Mulher de família não brincava carnaval de rua, porque quem cria carnaval de rua? O povo de rua. Então, bêbado, morador de rua, prostituta. Então, esse povo mais simples, junto com os trabalhadores do Porto, os trabalhadores do Recife, Mercado de São José, cria essa expressão. Então, a elite olha e faz, não vou me misturar. Então, quando ganha força, quando o frevo ganha um corpo, e já vira a expressão do Recife, a elite olha e faz assim, rapaz, é um bando de desocupados, mas é bom, eu quero estar lá. Então, eles criam um bloco de pau e corda para a mulher de família brincar carnaval de rua, e ele herda essa pompa de outrora. Até hoje, os blocos de pau e corda que saem com o frevo de bloco, né, herda essa riqueza, essa pompa da elite, lá do 1920, por aí. Por falar nesses blocos, ainda nesse programa, no segundo bloco, nós vamos mostrar o Bloco da Saudade. Esses blocos, na verdade, ele tem também uma tradição europeia, dos pastoris, como é isso? Tem, ele nasce dessa visão, porque na verdade, quando o frevo nasce, Recife está passando por um processo de ebulição. Então, tudo que vinha de fora era referência. Então, as próprias agremiações, a primeira agremiação que nasce no Recife ainda não é nem o frevo. 1800 nasce o maracatu, que é o maracatu de baco virado, que na verdade é uma corte, nasce de uma coroação de Congo ainda na senzala com os escravos. Depois nasce os caboclinhos, vem com o carijó, depois é que os clubes de frevo, 1887, 88, é que cria os clubes de frevo. Então, toda essa influência, o próprio porte-estandarte
das agremiações é influência europeia. Então, se você olhar o porta-estandarte, ele está vestido em Luís XV. Então, ele tem que estar com um casaco bordado, ele tem que estar com seu belo jabu, com o seu sapatinho de fivela, com sua peruquinha. Então, é uma herança europeia. Então, mesmo sendo uma classe operária, esses trabalhadores criando as agremiações de frevo, a referência era do seu elemento de trabalho. Então, quem trabalhava com vassoura, cria clube vassourinhas. Quem trabalhava com lenha, cria clube lenhadores. As lavadeiras as verdureiras são tudo relacionado ao trabalho. Mas quando ele está com o corpo feito, os vestimentos alguns inspirados na Europa mesmo. Para a gente finalizar rapidamente, eu queria só que você explicasse para a gente, Perácio, do frevo de rua de hoje, o que é que ele mantém dessa tradição lá da origem que você falou? Eu costumo dizer que a cultura popular ela não é estática, né? Então, quando a gente trabalha cultura, quando a gente trabalha com história, a gente percebe e a gente passa para todo mundo que a cultura ela não é engessada. Ela atende o momento do hoje. Então, o frevo do hoje, ele tem toda a raiz do começo, né? Mas se você perceber, o frevo nasce, o pessoal dançando com um guarda-chuva, hoje ele é uma sombrinha, ele vira patrimônio do Brasil. Ele vira patrimônio da humanidade. 2007 elegemos ele como patrimônio do Brasil, 2012 da humanidade, justamente por conta dessa construção, porque o frevo não evoluiu, foi uma construção. Então a cultura popular ela não é estática, ela atende a meninada do hoje. Então digamos que tem um frevo mais contemporâneo, um frevo que bebe em fontes de outras linguagens. Então o figurino ele está recriado, a dança está recriada, a música está recriada. Nada é estático, tudo se transforma, tudo atende o movimento do hoje. Ok, então a gente agradece ao Perácio Gondim, que é educador e deu essa aula de história do frevo nesse primeiro programa da série Eu Quero é Frevo. E agora, dentro ainda desse primeiro programa sobre o frevo, vamos falar da musicalidade especificamente. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que o nosso convidado, André Freitas, que é coordenador de música da Escola de Música. André, muito obrigado por atender o nosso convite e falar para a gente, o frevo, ele é um ritmo popular, ele é um ritmo erudito, ele é as duas coisas? É uma pergunta bem difícil, mas é uma questão muito pessoal, tá? Eu acredito que ele tem influência dessas duas escolas. O primeiro quesito erudito, na forma de sua técnica de composição, de orquestração e arranjo. Ele tem influência direta dessa escola acadêmica. Popular por ser uma expressão do povo, né? Basicamente o frevo é uma manifestação que ocorre do centro da cidade e toma até a periferia. Popular por ser executado nas ruas, por ser praticado desde a sua origem pelas classes trabalhadoras, e acredito que isso é o que a gente pode conceituar entre popular e erudito. Com relação à orquestra, muitas pessoas que não têm noção musical vê aquela orquestra com tantos músicos, tanta gente tocando e afinado, bonito. Como é o trabalho musical para reunir todos esses instrumentos variados, músicos que têm seus estilos e sair aquele som maravilhoso para as pessoas que acompanham? Eu acho que é importante a gente pensar que são frevos, são várias as formas de expressão, mesmo no âmbito musical. Se a gente pensar dentro do frevo de rua, a gente vai ter uma predominância de instrumentos de metais, trombones e trompetes, instrumentos de palhetas, os saxofones em todo o naipe, do barítono até o alto, acompanhado de uma seção rítmica, né? Surdo, caixa e pandeiro. Na formação para o frevo de bloco, a gente vai ter os instrumentos de cordas dedilhadas, então a gente vai encontrar violão de 6 cordas, de 7, banjos e bandolins e cavaquinhos, eventualmente acompanhado por instrumento de sopro, mas é um outro universo. Eu me sinto mais à vontade para tratar do frevo de rua. Então, a formação de uma orquestra de rua, os naipes eles vão sendo compostos em vozes. Geralmente você vai ter entre os trombones e os trompetes, geralmente são 4 de cada naipe, 4 trombones, 4 trompetes, isso de forma muito geral, tá? A gente vai ter as harmonias acontecendo entre o primeiro e o terceiro, e o segundo e o quarto instrumento. Tudo isso junto vai dar o suporte para a melodia que às vezes é executada pelas palhetas, os saxofones.
Então é o mesmo trabalho que você teria dentro de uma orquestra sinfônica, só que o repertório, a linguagem, o sotaque melódico é que é muito específico de Recife. Para o músico, por que é importante estudar e pesquisar a música? Porque uma música em formação de orquestra ele vai necessitar de uma série de fundamentos que o permitam não só tecnicamente compreender a função dele dentro dessa orquestra, mas também a grandiosidade de uma música que talvez seja a única genuinamente brasileira em formação de orquestra. A gente tem como música essencialmente brasileiro o choro, mas dentro de um outro formato, e em formação de orquestra, com naipes, com as vozes muito bem estruturadas, divididas e definidas, é genuinamente o frevo. Então, a gente também tem que pensar que a execução do que é feito na rua é muito diferente do que a gente hoje já consegue observar no palco. Por isso que eu fiz questão de falar que são frevos que existem hoje. Então, é muito importante que o músico estude a articulação, procure a boa sonoridade, a forma interpretativa correta, que ele preste atenção no andamento. Determinados frevos da década de 30, de 40, certamente foram pensados em um andamento bem diferente do que é composto hoje. Então, é como se a gente estivesse lá na universidade dentro da cadeira de estética, que a gente vai estudando todos os períodos, os movimentos estilísticos e artísticos. É uma música com a riqueza de sutilezas tão grande que sim, é preciso que o músico, para que ele esteja habilitado a executar com toda a sua propriedade, que ele sente e estude. André, aproveitando esse gancho para a gente finalizar essa nossa conversa bastante esclarecedora para quem está acompanhando em casa em todo o Brasil, eu queria que você pudesse nos dizer sobre essa questão do frevo daqui para frente. Há uma tendência de renovação, novas roupagens, releituras. Explica para a gente musicalmente, para a gente concluir, como é a expectativa do frevo daqui para frente. É bom a gente entender que desde o surgimento dessa manifestação até hoje, ele ali em meados do século XX, na transição do século XIX para o século XX, onde ele recebeu músicas na sua influência, música da Europa, do leste da Europa, a polca, o samba que virou samba, que virou machixe, o lundu, o dobrado militar. Então o frevo sempre foi um lugar de encontros e trânsitos. E isso só poderia acontecer dentro do porto do Recife, onde a gente está hoje. Me arrisco a supor que era a internet da época. Então ele está permanentemente em evolução e constante transformação. Acredito que muito em breve a gente vai estar escutando frevos sendo tocado no mundo inteiro, influenciando grandes orquestras e com outras formações diversificadas. O Passo do Frevo hoje recebe pesquisadores do mundo inteiro que estão estudando com afinco e certamente outras leituras e releituras serão possíveis disso. Em Recife já tem uma outra geração de 20 e poucos anos que está compondo, que está conquistando prêmio. Henrique Albino é o maior exemplo dessa nova geração, mas sobretudo com experimentações eletrônicas. O próprio Maestro Spock, que é um ícone, talvez o grande revelador a partir dos anos 2000, do gênero para o mundo inteiro, ele já se permite experimentar com linguagem eletrônica dentro de um projeto que ele tem com o DJ Dolores, o Frevotron. Então o frevo vai muito bem, obrigado, e o futuro deve estar aguardando ele com muita alegria. Tá ok. Muito obrigado ao André, que é o coordenador da Escola de Música aqui do Passo do Frevo. E no próximo bloco vamos mostrar uma reportagem especial mostrando esse belo espaço da cultura pernambucana que é o Passo do Frevo. A gente volta já. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 19h30 no Futura. A nova temporada do Entrevista está chegando e dessa vez falaremos sobre arte. No centenário da Semana de Arte Moderna, faremos uma exibição especial dos 5 primeiros episódios inéditos. É a Maratona Entrevista Artes 22.
com a apresentação da curadora Sandra Benites. Um olhar sobre as influências e o futuro cenário das artes no Brasil. Maratona de pré-estreia em entrevista. Dia 12, 8 da noite, no Futura. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Faixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Voltamos com o programa especial Eu Quero é Frevo, aqui pelo canal Futura. Nesse segundo bloco, vamos conhecer um pouco mais desse belo espaço cultural que é o Passo do Frevo. A reportagem é do aluno de Comunicação Social da UERN, Elias Filho. Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Recife Antigo, Praça do Arsenal, antigo casarão que funcionava uma empresa de telégrafos. É aqui que fica localizado o Passo do Frevo. No local, o visitante conhece a história dessa manifestação cultural. Claro, também é convidado a cair no frevo. O espaço é um centro de referência, documentação e de atividades de preservação ao frevo. O Passo do Frevo hoje funciona como um centro de referência de arte, educação, de estética e política, de tradição e inovação, em que se mobiliza uma série de coletivos, de artistas e de comunidades responsáveis por movimentar toda uma cadeia criativa e econômica do frevo. Logo na entrada, encontramos paredes com cores fortes e depoimentos de artistas ligados ao ritmo. Aqui também acontece um dos projetos permanentes do Passo, Hora do Frevo, sempre às sextas, bem na hora do almoço, ao meio-dia. Mais adiante, podemos encontrar as exposições permanentes, como também as temporárias. O Passo hoje ele tem um grande papel de provocar convivência, né? O espaço de escuta, o espaço de diálogo, o espaço de encontro, mas também um espaço que promove a atualização, a renovação de toda essa expressão que movimenta dançarinos, músicos, intérpretes, artistas. E, por fim, um espaço de ativismo também, pensando que o frevo é um complexo cultural que traz a possibilidade de você ativar uma agenda contemporânea, de engajar indivíduos, explorar ideias e, acima de tudo, conseguir articular um debate intenso sobre o futuro ou sobre os futuros de nossa cultura, de nosso fazer e de nossos saberes artísticos. Desde a sua inauguração em fevereiro de 2014 até o final de 2016, o Passo do Frevo já recebeu 300 mil visitantes, com média mensal de 6.500 pessoas. Entre os diversos locais de visitações, um deles é a Linha do Tempo. Aqui, o visitante pode fazer uma viagem desde o início da história do frevo até os dias atuais, sem falar que pode deixar seu nome no local. Curiosidades como os relógios que indicam, de certo modo, a cronologia do tempo. Já este livro conta a história de fatos importantes relacionados ao frevo, com direito à música ao folhear as páginas. O Passo ainda abriga as escolas de dança e de música, as salas de projeções e o Centro de Documentação e Memória Maestro Guerra Peixe. A gente tem um acervo bem variado, que é composto por doações e aquisições de acervo, que compreendem livros, revistas, jornais, fotografias, partituras, discos, DVDs e uma infinidade de materiais que podem possibilitar aos pesquisadores que se interessam pelo frevo e pela cultura popular brasileira acesso a variados tipos de informação. Já a Praça do Frevo, no terceiro andar, é como se fosse o salão nobre de festas. Aqui se apresentam orquestras,
são realizados projetos e onde estão expostos os estandartes de agremiações carnavalescas. É também aqui que o visitante pode ter um contato direto com o frevo e cair no passo, através do projeto Vivências. Me segura, senão eu caio. O passo ele traz público de todos os lugares do Brasil e do mundo, e a gente tem aqui essa vivência, que é a vivência do passo, onde todos eles dançam e saem aqui satisfeitíssimos, pois cada um tem o frevo no sangue, né? E aí só falta descobrir, e eles descobrem isso aqui na vivência, dizem muito que é a cereja do bolo, né? Então eles saem daqui frevando, que é o grande intuito do projeto do Passo, que não é só apenas ver, que também eles vão ver, temos várias programações aqui, mas a ideia da vivência é que eles dancem. Quem prova, aprova. Eu achei muito legal, ele conta a história, né, do frevo, a importância dessa expressão artística e cultural brasileira, e é um espaço muito organizado, muito bonito, vale muito a pena conhecer. Eu achei excelente, achei maravilhoso. E a experiência de ter aprendido alguns passos? Então, estou até um pouco cansada, foi muito legal, o professor é muito bom e faz a gente viver a experiência de tudo que a gente vê aqui. Ha sido una experiencia muy bonita, muy positiva. La verdad es que no conocía este tipo de danza, pero me ha gustado mucho. Su energía, la positividad, todo, me ha encantado. Este ano o Passo do Frevo completa 3 anos. O frevo hoje ele é reconhecido como Patrimônio Material do Brasil e inscrito também na lista representativa da Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então, esse é o principal desafio do Passo do Frevo, ser um lugar simbólico, um lugar vivencial, um lugar mutante por natureza e por vontade e, acima de tudo, um lugar em que a participação, a colaboração são forças propulsoras da existência institucional e, acima de tudo, do papel político-pedagógico que o Passo do Frevo cumpre junto a todo esse universo extremamente amplo, rico e potente que o frevo aglutina e que o frevo representa. Para os artistas, o local é bem mais do que um museu do frevo. É um dos orgulhos do povo pernambucano. Esse é o templo do frevo. Nós temos a Casa do Choro, no Clube do Choro em Brasília. E aqui ele é gigante porque é um espaço, ele está dando oportunidade a todas as formas de liberdade do frevo.
O elefante levantando as suas traduções e também seu esplendor. Pode dar esse encanto, por inspirado em teu louvor. É que qualquer coisa tem que te oferecer com alegria, meu amor. Oh, linda, quero cantar a ti esta canção. Desbloqueia a ilusão do meu mar, fabrica meu coração de amor a sonhar e ao meu ser igual. Salve teu carnaval. E para encerrar esse primeiro programa da série Eu Quero é Frevo, vamos ouvir e ver a musicalidade e a beleza do Bloco da Saudade, um dos mais antigos aqui de Pernambuco. Amanhã voltaremos destacando a dança e os tipos de frevo. Até lá!